Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Estamos juntos aí para mais um giro de notícias do nosso palestra. Quem puder deixar seu joinha ajuda demais o canal e se inscrevam aí totalmente grátis. Se você sempre vai receber notícias aí no seu celular, no seu televisor sobre o nosso Verdão. Vamos lá que tem várias informações nesse vídeo aqui para falar sobre jogadores. Um meia que falou que foi procurado pelo Palmeiras. Informação sobre o Léo Fernandes, importante, que eu falei esses dias, esse jogador aqui, jogador do Peñarol, que está emprestado ao Peñarol, mas pertence ao Toluca. E vou deixar minha opinião aqui sobre alguns jogadores que eu acho que o Palmeiras deveria negociar na temporada do ano que vem. E o grande problema do Palmeiras nesse momento aqui, isso já vem acontecendo já faz um certo tempo. O grande problema do time do Abel Ferreira, numa análise que eu estava refletindo algumas coisas e queria deixar minha opinião para vocês. Lembrando, galera, você que quer no ano que vem acompanhar o Verdão no Super Mundial de Clubes, conta com a Outsider Tour, está no primeiro comentário e na descrição. É uma empresa de turismo que já está há anos no mercado, ajudando as pessoas a atingirem seus objetivos, irem acompanhar os grandes eventos esportivos do mundo, final de Champions League, final de torneio de tênis, Fórmula 1 e muito mais. Acompanhar o Verdão lá nessa primeira Copa de Clubes que vai acontecer. Eles montam todo o pacote para você, transfer, ingressos e hospedagem, tudo bem planejado. Conversa com eles lá e entra no site também e usa o cupom Verdão Sempre 5, você vai ter 5% de desconto em todos os pacotes que tiverem lá, beleza? Fiquem de olho nas promoções lá, que lá tem muitas promoções bacanas. Galera, primeira informação, a janela de transferências da temporada, saíram as datas das quais os clubes poderão contratar os jogadores, negociar tudo. Dia 3 de janeiro abre a janela de transferências e vai até dia 28 de fevereiro. Então dentro desse período aqui, o Verdão, no caso nosso, o que nos interessa, o Palmeiras pode fazer as contratações. E haverá uma janela extra no ano que vem. Por quê? Devido ao Super Mundial de Clubes. Do dia 2 de junho ao dia 10 de junho. Vai ficar aberto nesse período para que os times, tanto europeus como os times brasileiros, possam se reforçar, no caso, os que estiverem no Super Mundial, que serão Palmeiras, Fluminense, Flamengo e aí ou Atlético Mineiro ou Botafogo, quem ganhar Libertadores garante vaga lá também. A outra data FIFA, dia 10 de julho até o dia 2 de setembro. Essas são as datas que a diretoria do Palmeiras vai começar a suar porque vai precisar contratar jogadores. Negócio é o seguinte, galera, o Léo Fernandes, jogador lá do Peñarol, que pertence ao Toluca do México, que o passe dele está fixado ali em 7 milhões de dólares, tá? É o que o Toluca está pedindo no jogador. O Peñarol não vai conseguir ficar com o jogador, já está aceitando que ele está de saída. Ele está sendo oferecido a alguns times do futebol brasileiro, tá? O empresário, obviamente, quer achar um futuro para o jogador. Ele passou pelo Fluminense no ano passado. Eu vejo que muitas pessoas falam assim: ah, Júlio, quando eu falei da outra vez, no Fluminense ele não jogou nada. Pô, gente, tem vários jogadores que passam em alguns clubes e não jogam bola. Então tudo depende do esquema, como que foi, qual é a situação. Então não dá para você definir que o jogador não dá certo porque passou em um clube e não jogou. Então tem jogadores que não conseguem se adaptar a alguns clubes e não conseguem render. Ele está fazendo uma grande temporada no Peñarol, 42 jogos, 18 gols, 16 assistências e fora jogos que a gente vê que ele realmente faz a diferença. Um jogador que bate muito bem na bola, um jogador que é incisivo, vai para cima, tem um número alto de gols aqui e eu vi que o mercado árabe está muito forte em cima dele. Então acho que se algum time árabe se interessar, um abraço, ninguém consegue competir, mas é um jogador que está aí dando sopa, o empresário está oferecendo. Lembrando, jogador de 25 anos. E o Evander, jogador lá do Portland, do lado dos Estados Unidos, que tem 32 jogos na temporada, tem 26 anos, ex-Vasco, revelado no Vasco da Gama, 32 jogos, 15 gols, 19 assistências, que falou no podcast lá do Charla Podcast que teve procura do Palmeiras e do Flamengo, tá? O Palmeiras já chegou a fazer uma sondagem nesse jogador, o Palmeiras negou, só que o Palmeiras está mentindo, porque isso vazou para a imprensa na época, né? E ele falou que o Palmeiras fez uma sondagem com ele tá jogando muita bola, ele foi um dos melhores jogadores da MLS. Outra vez, Júlio, jogador da MLS, não dá para contratar. O Atuesta veio para cá e não fez nada, realmente enganou muita gente, inclusive eu achei que ele ia jogar bola aqui. E o Savarino também estava lá, né? O Savarino estava no futebol da MLS, olha o que ele está fazendo no Botafogo. Tá destruindo no Botafogo o Savarino, que custou ali menos de 3 milhões de dólares. Achado ali do Botafogo. Então, o Evander disse que o time americano aceita negociar ele agora. Disse que no ano passado, quando alguns times procuraram, o time americano não queria vender o jogador, até no começo do ano também, e agora eles estão aceitando ouvir ofertas. Então o Evander está destruindo lá no futebol da MLS. Agora, galera, sobre uma opinião minha sobre jogadores que eu acho que esses 5 atletas aqui, eu venderia eles
negociaria. Vender seria a melhor forma, mas são 5 atletas, podem ter outros. Eu não coloquei o Marcos Rocha aqui porque ele já renovou o contrato, então eu sei que ele vai ficar, senão seria mais um jogador que eu também negociaria em 2025. Eu quero saber o que vocês acham. Coloquei aqui Richard Rios, porque eu acho que é um jogador que a gente tem que aproveitar agora, porque é um jogador que chegou muito barato, já tiveram ofertas altas por ele, e é um jogador que a postura dele em campo tá me incomodando às vezes. Não estou falando que eu estou certo, gente, apenas que eu acho que o Palmeiras deveria vender. É muita grana tá envolvida ali no Rios, depois esse cara entra numa fase ruim, um abraço, a gente não vê mais esse alto dinheiro que estão oferecendo. É um jogador que eu negociaria. O Rony, pra mim, o ciclo do Rony já está no fim do Palmeiras, a queda de produção dele, virou reserva, vem entrando pouco, vem entrando nos jogos, mas não vem ajudando o Palmeiras. Outro jogador que eu negociaria, que a última grande temporada dele foi lá em 2022. O Gabriel Menino, não sei por que tá no Palmeiras ainda, de verdade eu emprestaria, fixaria o passe, é um jogador que não está adicionando nada no Palmeiras. O Vanderlan é outro atleta que eu negociaria também, é um jogador que teve oportunidades ali como titular, teve uma época que o Piquerez estava na fase ruim, a gente falou, vamos ver o Vanderlan, vamos ver. A gente já viu, é um jogador que vem sentindo a pressão, em alguns jogos importantes ele sente a pressão mesmo, então esses 5 aqui eu negociaria para 2025. E o Flaco Lopes, que é um jogador que eu já falei aqui, que vem fazendo uma temporada até boa em número de gols, eu vou falar o que eu falei dele lá no começo do ano. O que me parece é que o Lopes sente o peso do Palmeiras em jogos grandes. De verdade, ele faz... O único jogo grande que eu me lembro que ele fez gols ali, ele fez um gol contra o Flamengo, né? Que anularam injustamente aquele gol na Copa do Brasil. E... jogo decisivo, tô falando, né? Caráter decisivo. Contra o São Paulo, mas não era um jogo decisivo no Brasileiro, era um jogo importante. Mas ele foi lá e fez os 2 gols do Palmeiras. Os outros jogos, de verdade, eu acho que não é a questão, não é só a questão de perder gols. Ah, ele perdeu um gol aqui, outro ali. Eu acho que às vezes até colocam culpa nele, que gols que ele perdeu, que ele não teve culpa, como na Supercopa contra o São Paulo. O Abel ficou falando dele lá e não tinha como, a bola tava passando. O passe do Mike foi lá na frente. Mas é um atleta que eu vejo que tem dificuldades. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, a bola sobrou ali pra ele com 18 segundos de jogo. Ele não pode dar um chute que ele deu ali. Já aconteceram algumas outras vezes. Então assim, se for um jogador pra ser reserva, eu acho que... E ele tá crescendo, ele tá em evolução, né? Não tô falando que tem que negociar o jogador, não. Mas eu acho que o Palmeiras deveria trazer um titular. Deveria. É uma opinião minha aqui, que pode gerar polêmica. Eu acho que o Palmeiras tinha que trazer um cara ali pra ser o dono do ataque e ele ser o reserva, e ele pode ir evoluindo com o passar do tempo. Ele é jovem ainda, 23 anos, mas eu não acho que... Eu acho que titularidade pra ele num time do Palmeiras, nos jogos decisivos que eu vi, eu acho que é muito. Eu acho que ele acaba sentindo um pouco a pressão. O que vocês acham? Deixa sua opinião. E sobre o Abel Ferreira... E à frente do Palmeiras, que, como eu falei pra vocês, aumentou um pouco a rejeição do Abel. Muitos querem a demissão do Abel Ferreira. Eu vejo nos comentários aqui que vocês colocam algumas opiniões, e uns querem, outros não, mas eu acho que críticas o trabalho dele merece. O trabalho dele não vem sendo bom ao longo da temporada, não foi porque perdeu pro Corinthians. Vazou uma informação aí que inclusive foi o pessoal lá do nosso palestra que soltou, que o Abel ficou nos últimos 2 meses 24 dias de folga. Estava em Portugal 24 dias e vazou isso e eles não gostaram. Esse é o tipo de informação, galera, que os caras estão certos, o jornalismo tem que ir atrás de informações mesmo. Se o Palmeiras estivesse ganhando e líder do campeonato, isso aqui não pesaria, entendeu? Só que como perdeu o clássico, o time tá jogando mal, isso pesa. 24 dias em viagem e deixando o elenco aqui treinando sei lá com quem. A grande questão, galera, a grande falha do Palmeiras, o grande problema do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro e na temporada é que o Palmeiras não é mais um time seguro. O Palmeiras é um time que falha demais. O Palmeiras é um time que entrega muitos gols. Então o time do Palmeiras não é mais um time confiável. Em que sentido? Eu não tô falando que ninguém presta. Eu estou querendo dizer no sentido de que é um time que oferece muitas oportunidades. Antes o Palmeiras é um time sólido, errava pouquíssimo. Galera, quando nós ganhamos do Juventude, não estou sendo oportunista, nós ganhamos de 5-3. Eu falei, a gente não pode tomar 3 gols do Juventude. É muita coisa. Aí o que aconteceu? Tomamos 2 do Fortaleza e tomamos 2 do Corinthians. Nós tomamos 7 gols nos últimos 3 jogos. Também marcamos 7 gols, mas nós entregamos quantos desses gols? Então assim, a concentração do Palmeiras caiu. De todo mundo. Eu tô falando de geral do elenco aí. E do Abel Ferreira também, do trabalho dele. Então isso tem que ser mudado no Palmeiras. E essas coisas que estão acontecendo, o Palmeiras deu uma relaxada no momento que não poderia.
A gente falhou contra o Bragantino, a gente falhou contra o Fortaleza, a gente falhou contra o Corinthians e estamos 6 pontos atrás do Botafogo. Agora ficou muito difícil. A grande questão é essa. O Abel vem minimizar na coletiva. Outro dia falou da torcida, que eu achei muito errado o comentário dele. Ah, a torcida precisa cantar. Não, Abel, tem que jogar bola o time, cara. Tem que jogar. Esse time não está jogando. Esse time era forte de bola parada. Esse time tinha jogada ensaiada. Não tem mais nada disso. Nós ganhamos, galera, do ano passado pra cá, uma reflexão rápida. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Nós ganhamos um Paulista do Água Santa, que é um time fraquíssimo que chegou na final. Ah, é competência dos outros. Sim, mas ainda perdemos o primeiro jogo. Nós ganhamos uma Supercopa do Flamengo, que foi um jogo muito bom. Esse sim foi um jogo meio maluco. E ganhamos um Brasileirão da forma que nós ganhamos ano passado. Esse ano nós ganhamos a final do Paulista contra o Santos, que é um time que tá na Série B, que teve problemas ali em algum momento no G4. Ficou fora do G4 em alguns momentos ali. E perdemos o primeiro jogo. E nas Copas não estamos jogando mal sempre o primeiro jogo. Então o Palmeiras se perdeu. Alguns jogadores não rendem, isso a gente já vem falando aqui. Mas também a concentração. O Palmeiras era um time muito confiável, muito sólido defensivamente, errava pouco. Agora o time erra demais, por isso que esse time tá caindo tanto. E o Botafogo abriu 6 pontos, aí tá voando, quase não toma gol. 3-0 no Vasco, lá deitaram. E a gente no Clássico, além de perder as oportunidades, que é outro problema desse time, ainda tomamos 2 gols em falhas. Então vocês percebem como tá séria a coisa? Fora outros atletas, alguns outros atletas. Olha a temporada do Gustavo Gomes, olha como o Gustavo Gomes falhou nessa temporada. O Murilo também teve momentos que falhou. O Marcos Rocha não precisa nem falar, toda hora perdendo bola. Então assim, o Zé Rafael, um jogador que quando atuou sempre esteve muito abaixo do que poderia entregar. Então estamos falando de algum Veiga que não aparece, o Veiga desapareceu. O Veiga faz muitos gols porque a principal característica do Veiga é essa. Como ele é um jogador de bola parada, bate pênaltis, ele é um cara que tem que estar fazendo gols, ele é quase um atacante no Palmeiras, está sempre ali na área finalizando. Mas se vocês forem ver, como eu falei do Lopes, que jogo importante o Veiga decidiu nos últimos 2 anos? Quais foram os jogos que ele apareceu? Você falou, olha o Veiga ali, ó, tá decidindo mesmo. Então houve uma queda gigantesca do Palmeiras. E aí pode ter sido esse relaxamento, essa questão de folgas, a concentração do time caiu. E com isso se foi embora aquele time que era extremamente confiável. Bom, é uma análise que eu fiz, quero saber muito a sua opinião. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar muito para 2025, porque falhando do jeito que nós estamos falhando, dificilmente você chega longe. Você não chega em título numa Copa, porque Copa não perdoa erros como o Palmeiras vem errando. As últimas rodadas começamos a falhar. Ó o Botafogo, 6 pontos na frente. Vai ficar difícil buscar. Vamos ver. Deixe sua opinião, que é muito importante. Um abraço, galera. Tamo junto. Uma ótima quinta-feira pra você. Aqui é Verdão sempre. É nóis.